Eu não procurava o que dava dinheiro, que isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você está ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Pô, mas a gente não quer coisa difícil, a gente quer coisa fácil, Rick. É por isso que a galera... É por isso que a galera fica pra trás, que coisa fácil qualquer um faz. Olha. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando pra trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que tá trabalhando demais, é porque ele não sabe que o negro trabalha 16 horas por dia, sendo patrão do próprio negro. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas para ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre a alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18. E ainda assim nós conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais, é quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta. É difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando. Então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo. Vender água na praia o restante das minhas vidas, eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Então se você não estabelece o próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais porque você já não tá mais quebrado e é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E eu fui tentando os próximos níveis e criando as minhas regras para tentar fazer isso acontecer. E quando eu vi que dava, a regra 1, nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Isso. A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade. É por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá pra eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro e chegar na carne. Pô, não dá, a ideia é olhar pro que dá pra fazer, quando der pra fazer e executar. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você descer o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, eu vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daqui
aquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. O caçava que chute. Que chute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do que chute. O All-Star era o segundo passo depois do que chute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso, não acho legal uma criança andando vendendo verdura, o lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção, era fazer ou fazer, era uma corrida contra a fome, e aí eu tinha que vender. E quando eu passava pros meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. A vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Sim. Você come essas coisas para não ficar com fome. E você vê você passando com um carrinho de verdura para vender e vê seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol. Não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia roupa usada comprada pro meu irmão mais velho. Que na minha realidade a roupa era comprada pro irmão mais velho. Depois a roupa passava pra irmã. Chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, se é que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia pra baixo, meu irmão dormia pra cima e um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele vai achar que ele é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então pra mim era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não tava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje, mas eu sei o quão foi importante pra mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era pra mim, de que conga não era pra mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava pra eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava pra comprar o que eu quisesse comprar. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tenta estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, que a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse pra mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar. Eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí. O que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá, não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. O não é dado pela postura que você
Você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil. Ninguém nunca me ofereceu droga. Ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Cara, eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa. Eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita. Eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava pra eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então eu não era seduzido com esse tema. Eu não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu tô te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. Tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê, mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester, porque hoje elas estão em um celular que tem, cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É um ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento pro básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. Ele quer ter o melhor carro. Assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento. Ele entra pra uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra pra dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que tá dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial pra sentar nessa mesa aqui. Com 7 anos de idade, eu fui pra uma carvoeira com meu pai pra fazer carvão. Era o que dava pra fazer. Meu pai com baixa escolaridade, minha mãe do lar e 5 filhos, todos. O mais velho tinha 13 anos, que era meu irmão mais velho. Então não tinha emprego, tinha que fazer o que dava quando desse e ser grato por ter aquilo pra fazer até que tivesse algo melhor pra ser feito. Aí fomos pra essa carvoeira e lá minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Longe de tudo, longe do urbano. Carvoeira seria... fazer carvão. Faz carvão. É uma mina de carvão. É uma mina de carvão? Cortar eucalipto, colocar dentro de forno pra fazer carvão que a galera usa na churrasqueira, etc. E aí você foi com a sua mãe pra lá? Eu fui com a família pra lá, porque a gente fazia isso, migrava de lugar pra lugar onde tinha coisa que dava pra fazer com muito esforço e com baixa escolaridade. Era isso. Mão de obra. Mão de obra barata. E aí a gente ia. E num lugar desse, o trabalho era tão pesado que a minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Aí levaram a minha mãe pra cidade mais próxima, que era Campina Verde. Chegou lá, o médico falou, não dá nem pra mexer nessa paciente aqui, mas tenta levar pra Uberlândia, que já era, sei lá, 300, 400 quilômetros depois dessa cidade.
Talvez ela não chegue lá viva, mas se chegar, o hospital tem mais estrutura para operar. Meu pai pegou minha mãe e levou para Uberlândia. Chega em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, vira pro meu pai e fala, cara, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, que ela não vai passar dessa cirurgia. Aí meu pai chamou os filhos e falou, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de equipe aqui. Eu não sabia nem o que era equipe. Ele falou, nossa família funciona como uma empresa, os da Silva. Eu sou o líder dessa empresa, isso meu pai falando. A mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa cirurgia, mas nós conhecemos Deus que nós servimos. Só que se caso ela não passar por vontade de Deus e não segundo a medicina, o líder vai precisar do liderado para suportar esse momento. Eu posso contar com vocês? Nós falamos, pode, pai. No automático, assim, pelo exemplo. Mas sempre foi exemplo de líder, então não tinha essa. Ele perguntava pelo praxe, a gente respondia assim pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe. O médico nem entendeu nada. Olhou para aqueles 5 neguinhos do cabelo amarelo, olhou pro meu pai, não entendeu aquilo de equipe e foi fazer a cirurgia. Aquilo era 1985, nós estamos em 2022 e minha mãe tá viva até hoje, 37 anos depois que o médico falou que ela não passaria daquela cirurgia. O que ele não sabia é a força do Deus vivo que a gente serve. Quando Deus determina que você passa sim. Então naquele dia ali eu descobri com algumas coisas que conduziram o Rick pro lugar que ele tá hoje. Eu descobri o termo trabalho em equipe, pensamento empresarial, contar uns com os outros e descobri a força do Deus vivo que sirvo até hoje. Naquele dia, o médico dos médicos entrou para fazer aquela cirurgia. Então, a partir dali, eu descobri que a fé, se de fato aplicada, ela te conduz para o extraordinário. Isso sempre foi o Rick. Faz o que tem no cenário que você tem até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rick. Tava lá vendendo minha água, tranquilão, felizão, porque eu tava conseguindo dentro do que eu me propunha, dentro do que eu buscava naquele momento, eu tava conseguindo o êxito. Eu conseguia pagar meu aluguel, eu conseguia me alimentar, eu conseguia vestir, eu conseguia comprar livro. Eu leio muito desde sempre li muito, desde 97. E aí eu encontro um determinado grupo de turistas. Eu sempre fui bom em oratória, a minha intenção sempre foi vender e a minha estratégia para vender sempre foi me relacionar. Então eu me relacionava para que a venda acontecesse no automático. E aí eu falava muito antes de vender. Eu encontrei um determinado grupo de turistas e estou lá vendendo água para um desses turistas, e nesse grupo tinha um grupo de pessoas falando que o Brasil já tinha dado o que tinha que dar e que eles estavam indo embora do Brasil, em resumo. Aí eu terminei de vender água para esse turista e virei para os outros e falei, olha, desculpa incomodar, desculpa me intrometer, mas o Brasil não está nessa crise toda que vocês estão relatando aí não. Aí um deles levantou e falou, cara, você coloca no seu lugar, você é o retrato da crise. Você vende água na praia, acorda, irmão. Você está no subemprego que você quer. Você acha que você é quem? Por isso que eu estou indo embora desse Brasil, por causa de ignorância como você, porque no Brasil até um cara igual você pensa que pode falar de crise. Aí eu pensei, pô, esse cara não sabe o que ele tá falando, com quem ele tá falando. Porque no Brasil, o preconceito é tão grande que o banhista pensa que ele vale mais do que o cara que tá ali pra lhe servir. E se eu tô ali pra servir aquele cara, eu tenho o mesmo valor daquele cara. Costumo brincar com isso. Quer conhecer o ser humano, leve-o no restaurante e repare como ele trata um garçom. E eu olhei pra aquele cara e falei, pô, ele não sabe o que ele tá falando e com quem ele tá falando. Quer saber? Eu vou falar de crise. Aí fui pra casa. Eu morava em uma casa que, sei lá, esse estúdio que eu tô aqui é muitas vezes maior do que a casa que eu morava. E aí eu não tinha nem móvel na minha sala. Tinha um rack, um pequeno rack, uma televisão daquela de tubo grandona. Eu peguei o celular, encostei na televisão e falei. Nem falo gravei, eu falo que eu falei o vídeo da água. Porque pra mim era a prática do dia, diária. Eu queria mostrar pra aquele cara que dava pra fazer alguma coisa. Que era pegar R$10 e através daquele R$10 comprar meio saco de gelo, um pet de água, ou seja, 12 águas, um fardo de água, e começar a oferecer essa água. E pegar o dinheiro desse primeiro pet e tentar fazer o segundo, e pegar o dinheiro do segundo, tentar fazer o terceiro, e passei uma matemática lógica com início, meio e fim. Inclusive, eu nem dei a dica de começar tendo R$10, eu dei a dica de se relacionar para pegar R$10 emprestado. E no final eu falei isso, já que você conseguiu lucro, volte lá e pague aquele cara que te emprestou, que isso vai manter porta aberta. E aí, dessa dica toda com início, meio e fim, finalizei provocando. Falei, você agora sabendo que tem algo que dá para ser feito. Se você não se propõe a fazer esse algo, aí a crise já não tá mais no Brasil, tá em você. E aí falei, pega a visão, que é uma gíria. Sem ali ter a intenção de viralizar, eu nem conhecia esse termo viralizar, eu não era desse ambiente, não. O meu ambiente era areia, meu escritório era praia. E eu tava lá e fiz o vídeo, postei o vídeo e fui dormir. Postou tinha 800 onde? Pessoas no Instagram. Tinha 800 e alguma coisa de seguidor quando eu postei aquele vídeo. Quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas lá. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade de chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos 2 aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro, caso eu chegasse a muito dinheiro, e eu estava preparado para o que viria depois do vídeo d'água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Você tem que estar pronto, você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado para o campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. E a galera não faz isso. A galera, eles não se preparam pro extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha, ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão.
No final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável, ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor. Ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falo, não, amanhã a concorrência é menor, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro do que aqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras, e essa referência hoje é essa que o Rick mostra para o mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Eu não procurava o que dava dinheiro, que isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você está ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E criei a minha regra de 3. O que era a regra de 3? Eu pegava o que eu ganhava e dividia por 3. Aí pegava um terço disso, colocava quanto o meu salário, um terço disso, colocava quanto empresa e um terço disso quanto fundo de reserva. A minha empresa era, sei lá, vender água, por exemplo. O cara do meu lado pegava 3 mil e colocava tudo quanto salário dele. E ele não sabia que, eu quero trocar de celular. Você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Legal. Eu quero comprar um tênis. Você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Tá, mas o tênis custa 1.200. Como que eu faço? Pega emprestado com o seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário. Os outros 200 você tem que pagar pro seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro, porque seu fundo de reserva sem juro também está estagnado. Você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou. Você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu. Eu investi os R$1.000 em água, amanheceu chovendo. O que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega R$200 pra você comprar água, para você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200 e paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso. Eu fazia isso na época da praia, com pouco dinheiro. Os caras era sua. Tá maluco, Rico? Eu vou ganhar 1.000. O dinheiro é todo meu, tá? O dinheiro é todo meu. Mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu. Quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada, e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que tá fazendo da maneira errada e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4.000 ao invés de 3, porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado e passa a pensar que se você ganhar 5, resolve. Que você ganhar 6, resolve. E só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira. Quando você porcionar isso, essa coisa. E eu fazia da maneira mais simples possível. Faço até hoje. Da maneira mais simples possível. Tá bom, tá bom. Se você tiver que ler 6 livros na sua vida. A Bíblia, primeiro Sim, deles. perfeito. O segundo, a arte da guerra. Você tem que entender que isso aqui é guerra, irmão. Se você não entender que isso aqui é guerra, você vai querer a parada mais fácil. Você tem que entender sobre duelo. Isso aqui é guerra. É ringue, selva, o tempo todo. Não é quem consegue bater mais, não. É quem consegue suportar mais pancada e levantar e tentar a próxima luta. O terceiro, o que realmente importa, para que você entender que não se negocia com o princípio da família. Eu não sei onde você quer chegar, mas se você quiser chegar lá por causa da sua família, você vai chegar. Porque o seu propósito é muito forte. E para mim, família, ela é... Depois de Deus é família. E para lutar por minha família eu tenho que saber guerrilhar. Então por isso, depois de Deus, depois da Bíblia é a arte da guerra e depois é o que realmente importa de Anderson Cavalcante. Depois Geração de Valor, porque é um livro que eu acredito que te passa mecanismos para você começar, para você entender basicamente o cenário e conseguir começar com bem pouco recurso. É um livro que eu gosto muito. Depois de Geração de Valor, eu indico aquele livro daquele cara que vende água na praia. Dizem que deu sorte, mas o cara conseguiu vender 5 milhões de livros, então eu indico dele. E como sexto livro, O Segredo da Mente Milionária. Porque você precisa aprender coisas básicas sobre a mentalidade de uma pessoa que ousa querer alcançar o extraordinário. A 2 é nunca se esqueça da 1. Isso é bom. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Bom também. Porque alguém começou hoje. A quinta é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de cliente. Sem uma cartela de cliente, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. A galera vende, por exemplo, sei lá, o cara do mais barato. Compra porque tá mais barato. O cara que compra porque tá mais barato, ele não é seu cliente. Ele só vai comprar no lugar mais barato. Hoje ele compra na sua mão. Amanhã ele compra na mão de quem tiver mais barato. Então você tem que fazer cartela de cliente por
produto, por valor agregado, por relacionamento, por qualquer outra coisa que leve aquela pessoa, independente do preço do seu produto, ele comprar na sua mão. E a galera não toma cuidado de fazer cartela de cliente. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu seguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. Cara, isso é muito real, né? A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O cara que estudou na sala do barbeiro não corta o cabelo na barbearia dele. O cara do futebol não compra o açaí na açaiteria do técnico. O motivo é muito simples. A inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Então, primeiro, eles criticam o que você está fazendo, falando que você surtou. Depois você continua caminhando. Eles diminuem a crítica pelo seu resultado, você continua caminhando, mas ainda assim eles não compram na sua mão. Depois eles tentam te pedir de graça e você continua caminhando. Depois eles tentam te pedir fiado, você continua caminhando e depois eles compram na sua mão. Mas a princípio eles não vão comprar na sua mão. Então a regra é: conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias para o seu negócio. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você é você começar a vender água na praia, por exemplo, começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo tá bom. O dia que você alcança a meta de 3 mil reais, essa meta para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3.500. Alcançou 3.500, essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para 5 mil, depois para 10 mil, depois para 20 mil. De repente a sua meta não é numérica. De repente a sua meta é outra meta, tá tudo certo. Mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Você pega um jovem dentro da comunidade, ele quer ter as coisas dele, ele começa a trabalhar. Aí ele consegue lá um emprego para ganhar 2 salários. Ele fala: não, agora eu empreguei, graças... Ele tá aqui, ó. Quando ele tá botando o currículo, ele tá aqui nessa postura. Ele conseguiu o trabalho de 2 mil, ele... agora resolveu, vou comprar minhas coisas, etc. Não resolveu. Você conseguiu o trabalho de 2 mil, agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar 4. E depois para ganhar 6. Tem um cara lá que ganha 6, então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha 8, então você tem que querer ser esse cara. Ele se contenta em ganhar 2. E aí ele não sai do lugar. E ele não sai do lugar e começa a mudar a marca das coisas, que é aquilo que o Flávio fala. E aí 2 já não passa, dá para ele. E ele começa a achar que o emprego não dá para ele. Enquanto na verdade não dá para ele a mentalidade que ele tem de não ser apaixonado pelo próximo nível. Ele simplesmente queria ganhar um dinheirinho para comprar as coisinhas dele. Já fala até no termo pejorativo que eu não gosto. Eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara, você ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, não é ganhar dinheirinho, comprar coisinha. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande, porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho, mas que ficou ali. Outro erro dessa galera é não usar como laboratório o lugar que ele tá ganhando esse dinheirinho. Eu entrei pra limpar chão numa pastelaria, cara, meu próximo nível ali é observar a garota do caixa, como ela faz aquele negócio. Eu tenho que começar a entender sobre fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro pra pagar um curso sobre fluxo de caixa, mas tá acontecendo no lugar que eu tô o dia todo. Eu tenho que entender sobre liderança. Eu não tenho dinheiro pra pagar um curso de liderança, mas tem um líder ali atuando o tempo todo. Eu tenho a possibilidade, sendo limpador de chão da pastelaria, de observar se o líder daquele lugar é líder ou é chefe. Porque chefe é carrasco, líder é exemplo. Eu tenho condição de ter aquela aula 0,800 ali. Então você tá ganhando 2 mil para limpar o chão, só que na verdade você tá ganhando 2 mil para fazer um curso presencial de várias áreas e você não tem essa mentalidade. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar, onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. O que não impediu que eu ficasse 40 anos no anonimato, tá? Mas quando eu cheguei, aquela mentalidade de um monte de possibilidades, o cara fala: mas de onde vem essa mentalidade? Qualquer lugar que eu passei, eu usei quanto sala de aula, porque eu queria o próximo nível daquele lugar. Então eu fui aprendendo sobre gestão, sobre trabalho em equipe, fui aprendendo sobre conhecimento, fui aprendendo nos lugares que eu passei. Eu trabalhei de coisa pra caramba. E eu fui aprendendo e deixando no HD, deixando no HD, deixando no HD. Quando eu chego no lugar que eu tô, isso serviu pra mim hoje. Então seja um apaixonado pelo próximo nível, porque senão você vai chegar e não vai conseguir lidar com esse próximo nível. E a regra 10 é: só considere que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. E o que acontece hoje? O cara começa um lava-jato, no início é empolgação de início, todo mundo vai lavar carro no lava-jato desse cara, esse cara acha que ele tá ganhando dinheiro. Com 6 meses o cara começou a gastar o dinheiro dele todo com coisas que não eram negócio, passou a ser o tal do Blade Rick que eu te falei e não conseguiu sustentar o negócio de pé. E ele gastou muito dinheiro com 6 meses porque ele achou que o negócio dele estava validado. Ou ele abre uma barbearia no bairro, com 1 ano a barbearia tá bombando, ele quer abrir a segunda, sendo que ele nem validou a primeira. Ao invés dele pegar todo o dinheiro e colocar na primeira, ele quer abrir a segunda, ele não validou o negócio dele ainda. O negócio dele muitas das vezes não respira sem ajuda de aparelho. O negócio dele ainda tá tirando dinheiro do almoço para comprar a janta,
ele já quer abrir uma segunda porque tá lotada a barbearia dele, mas tá lotado sem gestão, tá lotado sem educação financeira. Ele não pode abrir uma segunda, ele tem que validar a primeira. E essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que ler, você tem que fazer curso. E aí o cara acha que um tênis 12 molas, um Nike 12 molas, não é caro. Ele compra. Ele não acha a garrafa de Bucanas cara, ele compra. Ele não acha o ingresso pra balada tal caro, ele compra. Mas quando você vai falar com ele de um curso, ele fala, não, curso eu não vou comprar. Esses caras querem ficar ricos, esses caras estão dando curso, eles querem ficar ricos. Tá, mas isso aqui é intangível. Tá? O conhecimento é intangível. Nada contra o tênis que você tá comprando, mas daqui a um ano você tem que comprar outro. Nada contra a bebida que você bebe, mas essa vai acabar em meia hora de balada. O conhecimento fica com você o restante dos seus dias. E o cara não sabe disso. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa 10ª regra, que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. Nós estamos num país muito complexo, né, primo? Onde a nossa gente está muito machucada por vários motivos, há muitos anos, há muitas décadas. Se a gente procurando alguma coisa, um lugar para olhar, para ver uma luz e falar, cara, eu vou caminhar naquela direção. E eu sempre tentei me enxergar como sendo essa luz. Eu nunca acreditei muito de achar a luz no fim do túnel, mas acreditei muito que se eu me iluminasse, se eu fosse o cara iluminado, eu poderia ser o cara que clareava o túnel. Então o conselho que eu dou pra galera é procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer pra você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo, mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é pra amador, o extraordinário não é pra amador. A galera pensa, o cara deu sorte, é 1 em 1 milhão que consegue. Pô, se for 1 em 1 milhão, esse 1 tem que ser eu, o comprometimento tem que ser esse. O cara deu sorte, sorte foi o nome que o preguiçoso inventou pra tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez acontecer. No Brasil você enfrenta 40 anos de anonimato, você rala pra caramba, você foge de todas as portas que poderiam te levar à perdição, você busca conhecimento, você anda entre as pessoas de cabeça erguida, você come do suor do seu rosto e depois quando você consegue alcançar o extraordinário, vem alguém e fala que você deu sorte. Outros falam, mas esse cara vende o quê? Pô, só livro de 5 milhões, eu não sei qual produto que quem me faz essa pergunta vende, não, mas se ele tiver vendido 5 milhões desse produto, ele é bom pra caramba no que ele faz. Então se prepare pra enfrentar o caos e se prepare pra enfrentar isso depois que chegar. E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Então mantenha os 2 pés cravados no chão, porque para cada 10 pessoas que te observam e te admiram, tem 3 entre essas 10 que tá só esperando uma brecha desse tamanhozinho para puxar. E se você tiver perdido a noção, você não se levanta mais. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade. E por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Se você quer quer colher abacate, plante abacate. Quer colher manga, plante manga. Quer colher mamão, plante mamão. Você só tem aquilo que você colheu, que você plantou. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, que você está colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente, para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer, baseado exatamente naquilo que você plantou. Fora isso, jamais desista do seu sonho, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E pode ser que hoje você esteja numa condição totalmente diversa, assim como eu estava lá em 2018, mas pode ser que daqui a 5 anos seja você sentado aqui no Primo Cast para contar a sua história de sucesso. Pegou a visão?